Hoje estamos fazendo o primeiro episódio de uma série especial que é sobre a safra do café, essa mola mestra da economia aqui da nossa região. E para isso, para o primeiro episódio, eu trouxe dois especialistas, dois engenheiros agrônomos, um deles, o fiscal do IDAF, Diego Carvalho, e outro da iniciativa privada, da empresa Caparó Sustentabilidade, Celcino Júnior. Sejam muito bem-vindos, galera. Boa noite, Estevam. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, falando sobre esse assunto tão importante na nossa região, que é a cultura do café, e toda a sua implicância na economia, no meio ambiente. Eu, como representante do IDAF, vou focar bastante na parte ambiental e é até curioso que muitas pessoas não sabem que eu sou engenheiro agrônomo, por trabalhar mais com a parte de fiscalização, a parte ambiental. Então, muito obrigado pela oportunidade de trazer para a gente falar sobre esse assunto. E eu gostaria de agradecer também, Estevão. Parabéns pela oportunidade, parabéns pelo projeto desse podcast. Você, seu pai, como vem conduzindo o Jornal Notícia, parabéns e satisfação todo lado do meu amigo aqui, o Diego Carvalho, que a gente sempre encontra no dia a dia, e agora vamos conduzir uns assuntos aqui do café para a nossa região. Joé, a primeira dúvida que eu acho que é a dúvida de $1 milhão é o seguinte: posso parar de mexer com isso daqui e ir lá apanhar café, que o preço da mão de obra vai estar bom, ou então tentar arrumar um pedacinho de terra, o preço do café vai se manter? O que vocês acham sobre isso? Tanto o preço da mão de obra e o preço do café. O que vocês acham sobre isso? E aí, pai? Olha, a questão do preço do café, ela tem várias variáveis que influenciam, Então, vários especialistas apontam que o café vai ter uma tendência de preço bom, de alta de preço, pelo menos até o final de 2026. É claro que vai depender de várias questões, como a próxima safra, como que vai ser a florada, como que vai ser a produção, Tem as questões também que envolvem o mercado internacional, a questão de outros países, questão de tarifas, igual a gente está ouvindo muito falar aí dos Estados Unidos, com essa briga comercial, mas a tendência é o café se manter num bom preço até 2026. É claro que a gente tem que ainda esperar essa safra e a previsão da futura, Mas tudo indica que a região os cafeicultores ainda vão usufruir desse bom preço. A tendência... É difícil a gente falar de preço do café porque é questão de estimativa, Então, é complicado. A gente pode falar um preço médio, até mesmo imaginando, que fique nesse patamar de R$2.000, Se a gente for levar todos os fatores, igual o Diego mesmo falou, isso é um fato, que a gente, se for para poder gerar essa estimativa até como esse valor ficaria até 2026, todos os fatores estão muito, como eu posso dizer, todos esses fatores estão muito benéficos, para que mantenha nesse patamar. Fatores, exemplo, a questão de consumo de café na Ásia vem aumentando, igual existe um contrato fechado com a China até 2029, se eu não me engano, questão de 240 mil toneladas de café. A China vem trocando o consumo de chá por café. E se você for olhar também as estimativas da Conab na região, o Brasil vem sofrendo quedas sucessivas na safra anual. Não só o Brasil, mas também, se a gente for olhar também, Colômbia, Vietnã, que são produtores, também vem sofrendo essas quedas. O Vietnã, principalmente até mesmo em questão climática, inclusive, eles vêm até mudando a questão da cultura do café, produzindo outros tipos de frutas para poder atender o mercado chinês também. Tem uma questão também bem importante que é em relação aos outros produtores de café no Brasil internamente, Parte de Minas Gerais sofreu com questão climática também, por questão de seca, teve uma queda na produção. A questão do Paraná, que está mudando a cultura do café para a cultura do milho, que está sendo, pelas sucessivas geadas que vem acontecendo, o café, como a gente sabe, é uma cultura perene, que necessita de 3 anos para iniciar a safra. Então, você imagina você colhendo fazendo um plantio tão suado de café, que demora 3 anos para poder fazer a produção significativa e vem uma geada e acaba com toda a lavoura, Então, isso são fatores que fazem com que o preço do café seja otimista, manter nesse patamar de 2.000, 2.200.
Eu imagino que talvez não desça, tipo assim, de forma grosseira, eu acho que não chega abaixo de R$ 1.500. É um chute que eu daria de acordo com os estudos e os dados que a gente vem olhando no dia a dia, né? Então, todos esses fatores, tanto fora do Brasil quanto a produção dentro do Brasil, que infelizmente eles tiveram problemas, acabaram influenciando para dessa alta do preço, né? Vocês acham que esse preço alto, esse otimismo dos produtores é o grande causador também do alto valor que estamos tendo no pagamento da mão de obra? Com certeza, né? Porque quando o preço do café sobe, né, geralmente a tendência é a mão de obra também acompanhar, né? Porque tudo aumenta, né? O custo também vai aumentar, né? Querendo ou não, o preço do café sobe e o padrão de vida também das pessoas acaba subindo, né? As coisas vão ficando mais caras na região, os imóveis tendem a valorizar mais, né? Os bens, tudo tende a acompanhar o preço do café. Então, o trabalhador também quer uma fatia disso aí também, né? O produtor está aí, né, conseguindo vender o café mais de R$ 2.000 e o trabalhador ali, diarista, também quer uma porção disso, né? Então, acredito que esse valor da mão de obra, ele tende a acompanhar assim, sempre o preço do café, quando o café sobe. Agora, saber se ele vai manter, se ele vai, né? Se o café cair, como é que vai ficar, né? Acredito que se for uma queda muito brusca, o produtor não vai ter como também pagar uma mão de obra cara com café baixo. Mas como assim, a tendência é o café se manter bem, um valor bem, vamos dizer assim, um valor bem lucrativo para o produtor, né? Igual está agora, eu acredito que a mão de obra vai continuar nessa linha aí de bem alta, né? E o interessante é que acaba formando profissionais mesmo na área da colheita, né? Porque na situação que está, hoje em dia, né, que como a gente tem um café de montanha, né, a gente não consegue fazer uma colheita ou uma condução do café de forma totalmente mecanizada, né? No máximo semi-mecanizada. Essa questão de montanha da nossa região, da mesma forma que ela causa certos transtornos, porque com certeza uma mão de obra mecanizada facilita, né? Mas em contrapartida, em questão social também, a questão da mão de obra, que está sempre em falta, faz com que muita gente garanta uma renda anual, né? E o que a gente acaba vendo nessa situação é que existe uma certa dificuldade, né, de conversa entre o produtor patronal e quem está sendo contratado para poder fazer a colheita, né? Porque muitas das vezes o trabalhador que está fazendo essa colheita, ele não escolhe qualquer lavoura para poder fazer a colheita, né? Ele escolhe, lógico, quem tem uma grande produtividade, vê o café cheio, tanto que isso é um regulador no preço. Pensa bem, o que você prefere trabalhar em uma lavoura carregada de café, no qual acaba que o proprietário, o produtor rural, acaba pagando um valor menos por caixa, né? Talvez uma lavoura extremamente carregada, ele paga R$ 40 a caixa. Agora, uma lavoura que está com uma produtividade baixa, que tem mais dificuldade na colheita, pode chegar até R$ 70, R$ 80 o produtor que tem que desembolsar para o pagamento da mão de obra, né? E o pagamento da mão de obra, ela sempre foi por produção ou geralmente se pagava diária antigamente? Tem os dois, né? Ah. Depende, né, do sistema ali do produtor, né? Mas eu acho que ultimamente tem sido mais na questão, né, da produtividade, né, seu Ciro? Eu acho que fica sendo viável, porque normalmente, mesmo que se o proprietário do imóvel ele tenha um contrato com um parceiro, né? Ele quer fazer a colheita rápida, porque, né, tem uma questão de maturação, não sei o que, ele acaba tendo que chamar equipes, então é inevitável que esse pagamento seja por produção, né? Fica mais garantido, né? Dá mais segurança, né? Porque pagando um valor específico por dia, é difícil acompanhar a produtividade do trabalhador ali, né? Então, assim, acho que fica até mais justo, né? Para ambas as partes, né? E isso é o que vocês falaram, essa questão dessa colheita estar semi-mecanizada, por mais que a gente tenha essa topografia de montanha, né? Você vê que hoje você falou realmente profissionais da colheita, onde às vezes junta ali um núcleo familiar, né? Pai, mãe, filhos, um estica a lona, o outro entra derriçando para poder ter a máxima produtividade e tirar realmente ali um bom
Imagina uma família, equipe, trabalhando, colhendo 40 caixas por dia a R$ 50. O valor que isso dá diário, né? Coloca isso semestral e coloca isso anual, você vê que é um valor considerável, né? Tanto que existe até outros serviços na região, tipo pedreiros, pessoas domésticas que acabam deixando o serviço, né? E para poder fazer esse tipo de serviço pelo tamanho que é lucrativo, né? Nessa época é bem complicado a mão de obra, né? Voltando até a questão do valor da mão de obra, né? Além do preço do café, tem questão da escassez também, né? Que acaba fazendo com que ela seja valorizada, né? Porque mesmo com essa alta do café, com esse valor aí alto, né? Dos trabalhadores estão alto, sim, proporcionalmente que os trabalhadores estão ganhando, ainda tem muita reclamação aí dos produtores que sempre está faltando mão de obra, né? Então tem muito produtor que está tendo que pegar no chifre do boi aí, porque às vezes não dá conta de contratar realmente por isso, né? E é engraçado como parece que cada vez mais realmente essa questão da mão de obra está virando um dos impactos financeiros, né? Impactos de mercado na nossa região. Porque igual você citou, hoje às vezes você procura um pedreiro, você não encontra, às vezes pessoas assim de vários tipos de serviços, às vezes até pessoas que têm um trabalho formal de carteira assinada até deixa, porque ele pensa, poxa, eu vou trabalhar aqui em 3 meses, eu vou tirar mais do que eu tiro no ano inteiro, às vezes no emprego de carteira assinada. Isso aí a nossa sociedade tem que ir se adaptando a esse novo tipo de mercado, né? sim. Teve até um produtor que falou comigo que um meieiro dele, né, ele está preferindo trabalhar a dia do que tocar a lavoura em contrato de parceria, né? Interessante isso aí. E não é moleza não, né? Mas também é sofrido também, né? Porque nem todo mundo também tem condição, assim, porque tem que ter uma condição física boa, né? A pessoa tem que estar bem de saúde, não é fácil, não é simplesmente assim, a gente chegar e falar assim, agora eu vou, a pessoa lá de Vitória nunca trabalhou, ou daqui mesmo, qualquer cidade, que sempre trabalhou em escritório, ou trabalhou no serviço leve, e falar assim, agora eu vou para a roça, vou apanhar café e vou ganhar dinheiro, né? Não é bem assim também não, né? Porque quando o café tá caro, todo mundo fica de olho grande, né? Pô, o café tá caro, vou plantar café, vou apanhar café, mas na hora do vamos ver ali, é puxado, né? E é difícil, assim, a gente fica conversando assim, né, falando a questão do café, e é difícil a gente falar de números mais concretos, porque na nossa região, igual o Diego, que é do IDAF, tem essa noção também que são poucas instituições que tem na região que pode fornecer essas informações que a gente está conversando aqui. Por exemplo, toda vez que a gente vai fazer uma pesquisa para poder fazer algum trabalho mais técnico, a gente tem que recorrer a informações vindas do INCAPé. Atualmente tem um IFES na área aí que também está começando a fazer publicações em relação a isso, mas é muito difícil. Aí a gente fica falando essas questões da mão de obra em relação ao próprio produtor. Eu sempre fico brincando que para a gente saber o tamanho da rentabilidade que a produção cafeeira está dando, a gente tira como indicador a quantidade de picape Hilux que tem na rua, né? Porque é a única maneira que a gente tem de indicador, porque é muito pouco as fontes de informação que a gente tem para poder, né, dar números mais exatos, chegar a uma informação mais concreta sobre essa situação, né? Isso tem a ver com questão do produtor guiar a produção dele inteira, ou talvez não guiar, e a gente não conseguir realmente ter um dado ali coletado correto sobre, por exemplo, o tamanho da produção, o tamanho da rentabilidade? Você acha que tem? Sobre essa questão, existe um problema central de tudo, que também é meio complicado da gente usar os critérios que eu estou querendo me referir a o que o produtor chama naturalmente no dia a dia como carta de aptidão, que é CAF, carta de aptidão ao Pronaf, né? O que faz com que os produtores tenham acesso aos benefícios do Pronaf. Esses benefícios do Pronaf vêm, tipo assim, desde você retirar créditos a juros mais em conta, de você conseguir registros de imóveis com tamanho inferior. Existem inúmeros benefícios, né, se a pessoa conseguir ser enquadrado como agricultor familiar. Um dos problemas principais é que
para você ser agricultor familiar, além de você residir na propriedade, você ter parte da sua família trabalhando e produzindo, né, dentro do imóvel, você também tem que, em questão fiscal, você tem que guiar uma quantidade bruta de café no valor de R$ 500 mil. No máximo. Então, se a gente pega, tipo assim, isso pode enquadrar muito bem lá em outras regiões, igual Venda Nova, que mexe com horticultura, né? Que ainda consegue equilibrar essa questão. Mas pensa no café, R$ 500 mil a R$ 2 mil são 250 sacas. É muito normal um produtor na nossa região colher 1.000 sacas, 800 sacas e continuar sendo pronafista. Nesse sentido, eles batem nesse teto, eles não declaram fiscalmente a quantidade de café ultrapassando esse valor de 500 mil. Então, até mesmo nessas informações que a gente tem, em relação, tipo assim, o Incapé lança uma produtividade do café no ano de 2025, 24, 25. É difícil a gente saber o valor exato, porque normalmente eles estão usando a quantidade que o produtor guia. Então, as produtividades da região acabam sendo muito baixas, tipo 20 sacas por hectare. Isso, se isso concretizar e for fato, é prejuízo ao produtor. Existem algumas contas que são feitas que são tipo 30 sacas por hectare, abaixo disso é prejuízo. Então, eu acredito que a média deve chegar numa faixa aí de 40, seja talvez até o dobro dos dados do Incapé, entendeu? Nós vamos ter, no nosso segundo episódio da nossa série sobre a safra do café, vamos receber o pessoal da Secretaria de Agricultura aqui de Una, que eles vão falar muito específico sobre esse ponto, porque acaba que a arrecadação do nosso município depende muito disso também, né? Porque a produção cafeeira, ela impacta diretamente no volume da arrecadação do município, que depois é o que é repassado do ICMS, né? Então, é um assunto delicado que lida com muitos fatores financeiros na nossa região. Uma coisa que me deixa assim, curioso sobre isso é o seguinte, esse teto do produtor sem em valor de dinheiro e não em valor de quantidade de produção, né? Porque o valor da saca de café é flutuante. Então, o cara, às vezes, na verdade, nunca vai saber exatamente quanto que vai dar na hora que ele vender, que ele terminar de produzir, quanto que vai estar valendo a produção dele, né? Mas esse é o problema de morar no Brasil, né? Porque o Brasil, ele é imenso. Então, como que você... É um jeito de você padronizar, enquadrar todo mundo em um único bloco, né? Então, o café, nesse momento, nessa alta, ele fica discrepante, mas ainda quem tem em regiões de outros tipos de cultivo, talvez ainda podem ser considerados através desse parâmetro, né? Não é só para o café, então, não, né? Não, é para o produtor familiar em geral, né? Produtor milho, feijão, qualquer coisa, né? E o café hoje está num momento, assim, bem... um valor agregado muito alto, né, em relação às outras culturas, né? 1 hectare de café hoje, se você comparar com 1 hectare de pasto ou de milho, é absurdamente muito mais alta, né, o valor, né? São os Da dias produção. de glória do Exatamente. produtor, porque quem vendeu já saca R$ 500, sabe o que é você ter aquela luta que já tem hoje em dia e sofrer ainda com o valor do produto. Agora mesmo o preço do tomate sobe, aí todo mundo começa a plantar tomate. E até um alerta também para o produtor também se organizar, né? Porque não pode contar que esse preço também vai ficar para sempre assim, né? Então é hora do produtor aproveitar a época da vaca gorda aí, já se programar, investir, né? E se preparar, porque pode vir um momento de preços ruins, né, das vacas magras, né? Então... Porque o mercado é complicado. É complicado, né? O preço fica bom, o tanto de gente aí que tinha pasto, tinha eucalipto parado lá e tá tocando todo mundo plantando café, visando esse bom preço, acaba que aumenta a produção, que pode gerar também, né? E acontece também que a demanda por plantio de café vai crescendo muito, né? Então, você está vendo aí, todo mundo está tirando eucalipto, plantando café, pasto, estão plantando café. Então, assim, a produção vai aumentar. Países já estão investindo, tipo a China, né, que está consumindo café, igual o seu Cino comentou, né, os países asiáticos não tinham essa cultura, né, nem tinham economia aberta, que agora estão se abrindo ao mercado, né, como a China, a Índia. Eles já estão investindo em produção também, porque eles não querem também ficar importando café caro. Então, investindo em tecnologia, desenvolvendo novas variedades. Então, assim, acredito que pode acontecer do café também cair, né, a longo prazo aí, ele cair por conta dessas questões, né?
Certo. Um detalhe que eu queria discutir com vocês também, que tem esse conhecimento mais técnico, é que a gente está vendo na nossa região, até aqui na cidade de Una, surgir um tipo de produção que eu não me lembro de ter visto antigamente, que é a produção do café Conilon. A que vocês atribuem a isso? É o tipo de plantio? É questão econômica? É questão climática? O que está levando os produtores aqui de Una a substituir alguma parte ou até a produção deles toda de arábica para Conilon? Olha, a questão do Conilon é porque tem a ver com as questões climáticas, né? E tem a ver também com o preço, né, do Conilon. A questão climática é o seguinte: o café arábica é o mais plantado aqui na nossa região. Ele é um café de altitudes maiores, mais altas, né, de região de clima mais ameno. Então, para você pegar, por exemplo, na década de 80, o café arábica era recomendado o plantio entre 400 metros de altitude a 800, que era a faixa ideal para ele. Acima de 800 metros já era considerado inapta por questão de frio. Já eram áreas muito, muito frias, igual a região da Serrinha, região de, né, Santa Clara. Essa região antigamente era muito fria, então o café ele ia produzir muito, ele ia madurar muito tarde. Então a colheita chegava em outubro, novembro, aí coincidia com o período de chuva. Era muito difícil, o café também tinha as floradas muito irregulares por conta de muita chuva. Então essas regiões não eram boas para o café. E as regiões que eram melhores eram as regiões nessa faixa de 400 e 600 metros. E a questão climática, a nossa região não está sofrendo assim com eventos extremos, vamos dizer assim, mas a temperatura tem aumentado. Isso aí tem dados científicos que comprovam, e até qualquer produtor mais antigo que conversar aí, eles vão falar que o clima está esquentando, né? E o que acontece? O Conilon já é um café de áreas mais quentes, que era um café plantado de altitudes abaixo de 400 metros. Mas o que acontece? Essa região nossa aqui, da sede de Una, Perdição, Pequiá, que está mais ou menos na faixa de 500, 600, 700 metros, que era muito boa para o arábica antigamente, ela está ficando quente. Ela já está ficando quente. E as regiões que eram frias estão ficando boas para o café, por causa do aquecimento. E são muito boas para produzir café de qualidade, porque quanto mais frio, mais tardia a maturação, melhor para o café de qualidade. Então, a região mais baixas da nossa região aqui, que não são tão baixas, né, mas já estão entrando na fase de transição de clima, vamos dizer assim, do clima frio para o clima quente, o Conilon já está se adaptando bem, e o Conilon tem uma produtividade muito maior do que a do arábica por área, né? Ele produz muito mais, apesar dele exigir mais trato, né? Ser um pouco diferente, que tem a questão de poda, que o arábica aqui não exige tanto. Ele exige irrigação, mais tecnologia, vamos dizer assim, na sua cultura. Mas ele está dando um lucro maior do que o arábica hoje, se você pensar. Porque o Conilon hoje está com preço... Acho que até o Celcino está com os dados do preço da cotação de hoje, né, Celcino? Acho que era R$ 1.600. Que uns anos atrás, o Conilon era muito diferente o preço do arábica, ele é muito discrepante. Hoje ele já está encostando ali no arábica. Então o produtor ele já está pensando nisso aí. Pô, vou plantar um café que produz melhor, que produz mais e está com preço interessante e que vai adaptar melhor a região que está ficando quente, porque o plantio de café mesmo do ano passado, muita gente plantou em novembro, não choveu, as chuvas também estão um pouco irregulares, né? Porque antigamente chegava agosto, pessoal antigo mesmo fala, eu também, quando era mais novo, não sou tão velho assim, mas eu lembro, né? Chegava mês de agosto, o pessoal já estava preparando a roça, queimando para plantar, em setembro chegava a chuva. Agora, setembro, às vezes não chove, chega outubro, não chove, aí mês de novembro, que é um mês bastante chuvoso, ano passado mesmo foi de sol, de altas temperaturas, foi até bater o recorde de temperatura. Tem os dados aí, até no Incapé desses dados. Então, muita gente que plantou café perdeu, né? Perdeu por conta do sol. Então, assim, a cafeicultura tá boa, né? A questão do preço aí, mas ela também está bem desafiadora por conta dessas questões climáticas. O café Conilon, que é engraçado, é que o efeito colateral do Conilon está entrando nessa região de montanha de 600, 500 metros, como o Diego falou, é porque os tratos culturais do Conilon é quase o tendão de Aquiles dos produtores de café arábica. Por exemplo, o pessoal do café arábica, normalmente, eles fazem um plantio do café,
Nos primeiros anos, eles fazem a poda deles, né? Porque o café, a arquitetura do café arábica, ele tende a ter uma haste crescendo principal e sai os ramos ladrões. É muito comum você ver nas lavouras da região, poucas pessoas fazem a retirada desses brotos. E diferente do arábico, o conilon, ele não libera um único haste principal, ele libera várias. O que faz com que, de fato, um dos tratos culturais mais... se não é um dos... É um principal, né? É fazer essa desbrota e conduzir essas hastes de forma de acordo com o método que é de interesse do produtor, né? E outro também outro fato também que difere é a questão que o conilon responde muito... Tanto o arábico quanto o conilon responde bem à irrigação, né? Mas o conilon, se colocar ele irrigado, a produção dele é absurda. Exemplo, se um café arábica ele tem uma potência aí de 50, 60 sacas por hectare, se você irrigar, ele pode chegar a 70, 80, que é ótimo, e manter o estado vegetativo dele, né, a quantidade de folhas muito mais num patamar mais estável, né? No conilon, se você não irrigar 50 sacos por hectare, se você irrigar, ele pode chegar a 120, é uma coisa discrepante. Então, tipo assim, quem for plantar conilon na região tem que ter esse tipo de noção, que esses tratos culturais vale a pena um investimento, entendeu? Então, aí já entra aquela questão da mão de obra, que o pessoal sempre reclama. Então, o conilon demanda mais essa mão de obra, principalmente na questão da poda, né? Mas é bom também que é uma mão de obra que trabalha num momento diferente da colheita também, né? Talvez seria um jeito de empregar aquela pessoa que trabalhou na safra, depois, às vezes, muita gente não tem um outro emprego fixo durante o outro período, talvez seria esse momento aí do trato, seria um momento também de você ter uma mão de obra ali sem estar ociosa, né? Ou aumenta o número de herbicida, né? Tem essa questão, aí já entrou na sua área, né, Diego? Porque se você aumenta o número de herbicida, se você tem que aumentar, se você tem que começar a lidar com irrigação, os nossos produtores aqui, qual é a realidade aqui da nossa região? Os nossos produtores eles estão preparados em questão hídrica, em questão de cuidado, ao mesmo tempo se lidar o meio ambiente junto com a produção cafeeira, para poder mudar, ter esse tipo de produção? Então, Estevam, isso é uma preocupação que a gente tem. Lógico que está bem longe de acontecer, mas se houver uma migração, vamos dizer assim, do arábico para o conilon, é bem preocupante, porque exige muita irrigação, exige muita água, e a gente está vendo que está tendo problema hídrico já na região, né, com questão de períodos longos de estiagem. Cobertura vegetal do nosso município ela é bem baixa, né? Ela precisa, né, melhorar, vamos dizer assim, porque tem poucas florestas, as florestas que tem, a maioria está concentrada na área que é do Parque do Caparaó ou da região da Serrinha ali, que tem um pouco mais de fragmento. Mas se todo mundo começar a irrigar e fazer represa, pode haver problema, assim, até de disputa, né, hídrica, né, que acontece muito no norte do estado, né? No norte do estado já tem esses problemas de conflito, de vizinho, o vizinho faz uma represa, irriga e depois o vizinho que está jusante da barragem dele fica sem água. Então, assim, é bem preocupante. Mas eu acho que, por enquanto, a gente não vai sofrer muito isso, não. E quanto os produtores nossos, eu acho que eles ainda não estão bem preparados para lidar com o conilon. É claro que hoje tem assistência técnica, né, que eles podem recorrer, a informação está aí, né? Está bem divulgado, mas eu acho que por enquanto tudo é adaptação, né? Eu acho que a nossa região aqui, os produtores são mais acostumados com a arábica, né? Já sabem lidar com a arábica. O conilon é uma cultura nova, né? Então, e tem que ver como é que ela vai se adaptar também, né? Assim, quando for plantada em larga escala, né? A gente tem pequenas lavouras ainda, uma área muito, muito pequena, né? Muito em relação à arábica é relevante, vamos dizer assim. Mas está indo bem, né? Que a gente sabe que ele está indo bem. E, igual eu falei antes, questão do clima, né? Estão plantando café em regiões que antes eram frias, que não eram boas para o café. Né? Tem a questão também de variedade, novas variedades que foram desenvolvidas também, né? Não é só por questão climática. Hoje você tem variedades aí, com engenharia genética, mais adaptado para uma região mais fria, mais tolerante à seca, né? Adaptada, resistente à ferrugem. Então, isso aí também propiciou
um incremento aí de expandir novas áreas, né, para a cafeicultura, que favoreceu bastante aqui a região também, né? Inclusive, a questão genética do café Conilon ela é muito mais avançada do que o arábica. O arábica, a partir dessas últimas décadas, aí, vem lançando uma quantidade de variedades que é difícil até de acompanhar. Antes você chegava num viveiro de muda aí, você tinha o famoso Catuai, né? Que tem o Catuai 44, tinha um 81 e tal. Agora tá saindo os Catucaí, aí agora tem a Cauã novo, né? E outra coisa que é bem interessante também em relação à questão genética do Conilon e do arábico, né? Porque o Conilon, diferente do arábica, o arábica ele tem a questão da autopolinização da flor, né? Para gerar o fruto. O Conilon não, o Conilon ele é feito por clones, ele não se autopoliniza, ele faz polinização cruzada. Então, eu acho engraçado isso, que às vezes tem certas fileiras de clones ou plantas de Conilon que você olha e ela não tem muita produção de café e isso incomoda o produtor, mas de certa forma ela é uma ótima produção, ela é ótima na produção de pólen para polinizar as outras plantas, entendeu? Que necessitam desse pólen. Então, tem certas coisas culturais que vão ser bem difíceis de ser quebradas aqui na região, principalmente em relação a isso, sabe? Exatamente. É igual a questão também do produtor estar adquirindo mudas. O arábica, é claro que tem que ter cuidado, né? Adquirir de um viveiro assim, que tenha credibilidade, de confiança do produtor, que ele sabe que está comprando a variedade ali, que ele realmente comprou, né? Não sendo enganado, comprar gato por leve, vamos dizer assim, mas o arábica, a chance de sucesso é menor, porque, igual o seu Cino comentou, ele se autofecunda, né? Ele não depende de outra planta para cruzar. E então, se o cara pegar uma semente de uma lavoura de café que produz bem e plantar, beleza, a chance do sucesso ali é grande. Agora, o Conilon não, o Conilon ele precisa plantar várias variedades diferentes. Na verdade, são clones, né? Porque o Conilon não é feito muito de semente, ele é feito pelo ramo, né? Faz como se fosse um clone. Ele tem que plantar geralmente 4, 5 clones, não sei se já mudou isso, né? Já vi um que acho que é 24, né? Eu estou desatualizado dessa área de Não, produção, mas mas varia é porque então tem que ter um cuidado a mais a questão de muda. Então o cara não pode comprar qualquer muda e plantar, entendeu? Então assim, ele é mais, vamos dizer assim, mais tecnológico. Ele depende de mais, ele é mais melindroso nessas questões, né? Para mim, as novidades, você tem que ter um espécime de café reprodutor na sua lavoura, isso aí eu não sabia realmente os produtores. Assim, torcer para a gente não chegar num momento de necessidade, né? Tipo assim, ó, esquentou tanto que não dá mais para plantar arábica, né? Porque senão a arábica só vai, como você falou, lá para o Alto do Rio Claro, para o Alto da Serrinha, Santa Clara. E vocês dois trabalham de maneiras diferentes também, lidando com produção, mas lidando com a questão ambiental, né? Você é fiscal, você também trabalha com o programa Reflorestar, né? Sim. O que vocês poderiam falar, assim, talvez questão de dicas ou recomendações para os produtores da nossa região, tanto em questão particular, individual, quanto na questão coletiva, né? Para poder a gente... Porque todo mundo vive no mesmo mundo, né? Então, o que vocês acham que atitudes deveriam ser tomadas? O que vocês acham que está mais em falta para se fazer, para a gente ter um ambiente mais sustentável dentro do meio rural? Então, com essa alta do café, igual eu acho que até comentei antes, a pressão, né, sobre a vegetação nativa acaba aumentando, né? Porque o produtor às vezes vê uma área de mata ali, uma área de capoeira, ele já olha aquela terra ali pensando numa lavoura, né? Pensando numa fonte de renda. E às vezes a gente entende, né? Porque vai melhorar a situação, né, da família ali, às vezes a pessoa, né, quer melhorar de vida, todo mundo quer, né? Mas, infelizmente, a gente tem que pensar também no lado ambiental, que é para bem de toda a comunidade. Então, assim, é importante que ele pense também na preservação da água, como a gente falou aqui, né, que é importante se precisar irrigar. Ele também precisa de água, propriedade sem água ela não tem valor. Então, assim, eu acho que o produtor tem que tentar aliar a produção com a preservação ambiental, né? Não ficar com tanta ganância em querer desmatar e plantar café. Porque hoje, igual você citou mesmo, tem esse programa do governo do estado, o Reflorestar, que dá um benefício para o produtor, né? Para ele recuperar áreas, né, degradadas, áreas de preservação. E também é importante falar que o prazo para adesão ao cadastro ambiental rural,
produtores pequenos, ele vence no final desse ano, 31 de dezembro de 2025. Ele foi prorrogado e a partir quem não aderir a esse cadastro ambiental rural agora, ele vai ter que cair na lei antiga, que era o Código Florestal antigo, de 68, que ele vai ter que preservar 20% de reserva legal e a APP, as áreas de preservação permanente integral, que são 30 metros dos córregos e 50 de nascente. Então, assim, a legislação já foi adaptada, vamos dizer assim, para o pequeno produtor não precisar tirar 20% da reserva, numa área pequena, né? Não ser obrigatório formar essa reserva. Então, assim, o mínimo que ele tem que fazer ali é preservar as nascentes, preservar as margens do córrego, né? E o remanescente de vegetação que ele tiver na propriedade. Então, assim, tem outras formas de cultivo também, como os sistemas agroflorestais, que é interessante também do produtor estar fazendo, consociar com palmito, com banana, com outras culturas, porque depender só do café pode futuramente não ser uma opção muito boa, né? Porque hoje está muito bom, hoje ninguém quer saber de nada, né? Hoje é só café, 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 mas e se também todo mundo plantar café e ninguém plantar banana, ninguém plantar hortaliça mais, né? Ninguém criar mais um porco, ninguém vai comer café, né? Não dá para viver só de café, né? Mas eu acho que, sim, não pode pensar também só no dinheiro, né? Tem que olhar a propriedade como um organismo, né? Como um lar de todo mundo, né? Não pode pensar assim, vou plantar café em tudo e vou poluir minha água, né? Vou jogar um agrotóxico perto da água, até contra a legislação, né? Então, acho que o produtor pode conciliar isso aí e, no caso, assim, que depender muito da renda, que não poder perder uma área, interessante seria fazer esses cultivos agroflorestais, né? Que pode estar preservando e gerando uma renda ao mesmo tempo. Eu tive a oportunidade, né? Lembra quando a gente fez uma visita, que a gente fez uma produção de vídeo do pessoal que estava, acho que, fazendo justamente isso, não era? Ali em Irupi estava fazendo esse plantio intercalado de café com palmito e banana, não era? Exatamente. Não, tem alguns produtores que aderem, mas isso é muito questão também de perfil do produtor, né? Porque, igual, às vezes, quem tem essa questão de fazer um café especial, talvez fazer um café sombreado, é interessante. Mas, às vezes, assim, dependendo do produtor, eu gosto de dizer o seguinte, o Diego que lida muito com essa questão do carro, que a gente tem que... Eu sempre gosto de falar para todo mundo que eu tenho que passar algum tipo de informação, que é bom a gente administrar a propriedade rural de forma espacial, né? Você olha a propriedade rural e você tem que ter a área de café, ok, mas você tem que ter a área de preservação da sua nascente, você tem que ter a área de preservação na área de APP do córrego. Então, assim, você tem que ter noção do potencial que a sua propriedade tem, né? Em questão do projeto Reflorestar que você citou, o Estado do Espírito Santo, ele é o que tem o projeto mais completo de pagamento por serviço ambiental que fala, né? O próprio Diego foi um participante do programa, já até finalizou, né? Que o Diego tem uma área de reserva bacana. E esse projeto, ele... Como você pega o cadastro ambiental rural, dentro do mapa tem as áreas de reserva legal, que são áreas de vegetação média ou avançada, que não pode ser retirada, não pode ser desmatada, né, para poder utilizar para algum tipo de agricultura, seja ela qual for, né? E o governo do estado paga para você manter essa floresta em pé. Porque é um jeito de você gerar renda, né? Ele também bonifica, ele paga parcialmente o plantio de um sistema agroflorestal ou uma área que existe uma nascente para você fazer o plantio de plantas nativas e fazer um cercamento. Existe o pagamento dos insumos por parte do governo, que o produtor entra apenas com o valor da mão de obra, né? E assim vai. Esse tipo de programa já vem seguindo, iniciou pelo INCAPé, se não me engano, em 2016, e hoje a gente está em 2025, e todo ano atualizando o edital, e o Espírito Santo é uma referência nesse projeto, né? O que é muito bacana, inclusive. Uma boa alternativa também, para não ter que receber uma visita inesperada do fiscal da EDAF, né? Às vezes é melhor lidar com o Celcino. Exatamente. Tem que... E nem todas as áreas assim, da propriedade são aptas à produção, né? Às vezes gera uma degradação ambiental muito grande com desmatamento ou utilização de
uma ocupação assim, irregular do solo ou um plantio em áreas muito declivosas, né, que vai gerar uma renda às vezes tão pouca para o produtor e um impacto ambiental muito relevante. Então, às vezes, é mais interessante, às vezes, o produtor está preservando essa área, né? E agora com esse incentivo aí, né? Porque também é justo, do que ficar, às vezes, querendo produzir e degradando, poluindo e gerando uma renda muito pequena. E é até bom para tirar uma dúvida aqui com o Diego, né? Porque é o seguinte, o que eu acho interessante, porque às vezes, igual a gente falando sobre o sistema agroflorestal aqui, o que logo remete na nossa cabeça é o plantio de café consorciado. Mas só que existe umas certas situações, por exemplo, existe áreas de preservação permanente. Passa um córrego, correto? Sim. Um cultivo, um pomar diversificado nessas áreas de APP, né, área de preservação permanente, por frutas e plantas nativas, é algo como que o IDAF enquadra essa área de preservação? Então, Celso, na verdade, isso aí está na lei federal, né? A lei 2.651 de 2012, que é o Código Florestal, que é o novo Código Florestal, que nem é tão novo, né? De 2012. Então, a lei antiga, só para ficar mais claro aqui para todo mundo, a lei antiga estabelecia que rios de até 10 metros de largura, que é a maioria da nossa região aqui, né? Com exceção, acho que o Rio Parto, que alguns trechos dá mais que isso, todos os córregos aí das pequenas propriedades são córregos pequenos, a faixa de recuperação são 30 metros, né, de cada margem. Então, essas áreas no antigo código, teoricamente, deveriam ser preservadas. Então, uma área de uso restrito, não pode fazer nada ali, né? Só que não tinha fiscalização antigamente, né? Que essa lei é de 68, né? Pegou o período da ditadura, então, assim, não tinha fiscalização ambiental, não tinha órgão, não tinha nem órgão estadual para fiscalizar, né? Então, foram construindo casas, foram plantando lavouras nessas áreas de preservação, a população também não tinha muito conhecimento, e por ser uma lei também federal no país muito grande, igual o Brasil, né? Nossa região tem muito pequeno curso d'água e nascente, então é até difícil, né? Às vezes a única área boa da propriedade são essas áreas de preservação permanente, APP, de preservação. Então eram as únicas áreas aptas para plantio, então foram plantando lavoura, foram construindo casa, tem curral, tem tudo. Aí como é que, depois de tantos anos, como é que o órgão ambiental ia fazer? Vai mandar todo mundo sair dali e plantar de novo? Então, para contornar a situação, as pequenas propriedades, foi permitido o uso dessas áreas de preservação com atividades, a continuidade, né, do uso dessas áreas com atividades agro-silvopastoris, né, que seria, né, agricultura, pecuária e tal. Foi permitido essas áreas que foram desmatadas depois de 22 de julho de 2008, né? Antes de 22 de julho de 2008. O que acontece? O cadastro ambiental rural, igual eu falei antes, ele é um mapeamento de cada propriedade, um diagnóstico ambiental das propriedades para saber o que tem, né? O que tem de água, o que tem de nascente, de floresta, o que tem área de uso, porque futuramente, depois que todo mundo tiver cadastrado no CAR, vai vir um programa de regularização ambiental, que é onde vai ter que botar a mão na massa ali o produtor reflorestar as áreas, né, estabelecidas pela legislação. Isso aí, o que acontece? Igual, voltando à pergunta do seu Cine aqui, as margens de rios, eu não vou entrar em detalhe aqui, porque é muita coisa de legislação, mas ela é de acordo com o tamanho da propriedade, essa APP vai ter que ser recuperada. Então, uma propriedade pequena, de até 4 modos fiscais, ela não vai precisar recuperar a APP integral, os 30 metros. Por exemplo, a propriedade de um alqueire de terra hoje, que são quase 5 hectares, né? Uma propriedade desse tamanho, o produtor vai ter que recuperar só 5 metros da faixa do rio, se o rio dele não estiver preservado, né? E essa recuperação também ela pode ser feita através desse plantio de 50% nativo e 50% de espécies exóticas, né? Que são espécies de outros de outros países. 50% de palmito pupunha e 50% nativo. Pode recuperar nesse sentido também. Então, assim, ele vai preservar, né? Vai gerar ali a recuperação da área e também ter uma fonte de renda alternativa, né? Para ficar
uma forma sustentável, né, de proteger o meio ambiente e gerar um lucro também para o produtor. Né? Informação direto da fonte. Tá certo. Caminhando para o final aqui desse nosso primeiro episódio dessa série, então, galera, considerações finais sobre essa safra que está começando. Então, estamos otimistas para a produção. Bom, tá no início, né, da safra. Eu, primeiramente, quero desejar um bom trabalho para todo mundo, né? Que todo mundo possa ter uma colheita dentro das expectativas, né? Que todo mundo continue trabalhando e preservando o meio ambiente, porque nem tudo é economia, né? Nem tudo é dinheiro. Todo mundo sabe como que é importante você ter uma autonomia de água dentro da sua propriedade. Tem que ter os locais de preservação e que eu estou sempre à disposição, né? Eu tenho minha empresa Caparó Sustentabilidade, que fica aqui na mesma rua da Gastrem, a antiga Defagro. Quem quiser conversar sobre algum tipo de orientação ou precisar de algum nosso serviço, pode me procurar que a gente está à disposição. Então, Estevão, muito obrigado aí pelo convite, né? Apesar de eu estar por fora dessa área de produção, vamos dizer assim, diretamente, né? Trabalhar mais com a questão ambiental, a questão de preservação ambiental, de fiscalização, mas também tudo é integrado, né? A gente não pode separar o meio ambiente da produção, né? Principalmente da cafeicultura, que é a principal atividade aqui do nosso município. E esse preço do café aí é bem interessante, eu acho que vai ser muito bom para a nossa região. Eu acho que vai gerar, assim, principalmente para o pequeno produtor que trabalha com a família ali, né? Que usa a própria mão de obra, às vezes ele mesmo, né, troca serviço com o irmão, com o vizinho. Eu acho que vai melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas, vai melhorar o poder de compra. E tomara que isso venha enriquecer nosso município, que se desenvolva mais e que venham políticas também boas para o produtor rural. E também que o produtor também se conscientize na questão ambiental também, não fique tão ganancioso também, né, de querer derrubar o restinho das matas que a gente tem para plantar café, porque a gente precisa desse ecossistema sadio, né? Não adianta você ter dinheiro, você ter as coisas, se não tiver mais água, se o clima começar a esquentar demais, né? Se as chuvas ficarem irregulares, que a gente está tendo esse problema aí também o preço está bom do café, está bom para o produtor, mas tem um lado negativo disso aí também, porque, igual a gente citou antes, a demanda do café está alta, porque aumentou o consumo e o estoque está baixo. E um dos motivos do estoque estar baixo são questões climáticas, né? Seca do Vietnã, geadas no sul, né? Esse clima desregulado. Então, uma coisa também não pode levar a outra, né? Então, a gente não pode deixar que essa alta do preço leve a uma maior degradação do meio ambiente, que vai agravar ainda mais o problema climático, né? Então, assim, agradeço aí pelas palavras, pela oportunidade de estar aqui representando o IDAF também, eu como engenheiro agrônomo, e é isso aí. Muito obrigado. Só dar um adendo nessa parte final, que também para te parabenizar também, né? Novamente por esse espaço, pelo trabalho que vocês vêm executando. Parabenizar também o Pardim, porque o Diego, que... Cortes aí. Cortes. Parabenizar o Diego, que lá no IDAF... Obrigado. Junto ao Michel, ao Rodolfo, que vem aumentando a equipe, né? Esses caras matam um leão por dia. Olha a quantidade de imóvel rural que eles têm para fiscalizar. E uma equipe pequena, mas com certeza de conhecimento gigante, né? E obrigado, querido. Diretamente, meu amigo e companheiro de trabalho também no dia a dia aí, mas é isso aí que eu queria dizer. Certo, agradecer mais uma vez a participação de vocês. Lembrar aqui nossa audiência que esse é só o primeiro episódio dessa série especial que a gente está fazendo sobre a safra do café. Eu acho muito importante, porque querendo ou não, como eu falei, a mola mestra da nossa economia, é o que movimenta. Como você falou, tomara que seja uma boa safra, que se faça circular a economia, circular o dinheiro dentro dos nossos municípios aqui da região do Caparaó, né? Então, agradecer mais uma vez a participação de vocês e acompanhe então a nossa série. O nosso segundo episódio vai ser com o pessoal da Secretaria Municipal de Agricultura de Una, que vai estar aqui conversando com a gente sobre um fator importante que a gente chegou a tocar aqui, que é essa questão de guiar a produção, a arrecadação, como que isso impacta na vida geral aqui da região do Caparaó. Obrigado, galera.